How are you? Espero que estejam todos bem. Vamos começar então esse nosso primeiro vídeo com uma revisãozinha de coisas básicas, ok? Vamos começar então com o alfabeto. O alfabeto é muito importante que a gente decore, porque quando estamos conversando com alguém e alguém não entende o que a gente está falando, eles vão pedir para que a gente soletre a palavra. Ou então eles vão soletrar alguma coisa pra gente. Então, para isso, a gente precisa saber o alfabeto. Vamos lá! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Muito bem, como vocês viram aí, a pronúncia das letras em inglês é diferente da pronúncia das letras em português. É muito importante que vocês decorem elas, ok? Outra coisa que é muito importante que a gente decore são os números. Então, temos aqui uma tabelinha com os números cardinais, quando a gente fala 1, 2, 3 na sequência, e os ordinais, quando a gente fala sobre ordem, primeiro, segundo, terceiro. Então, vamos lá. O número 1 vira one, e no ordinal ele vira first, primeiro. Número 2 vira two, e o segundo é second. Número 3, three, e no ordinal ele é third. Prestem atenção, ali no número 3 a gente tem um TH juntinho. Sempre que a gente tem esse TH juntinho, a gente junta os dentes, põe a língua no meio e assopra, ó. Three, three. Não se preocupem em acertar isso de primeira. Realmente é difícil e requer prática. Pratiquem sempre que, com certeza, logo logo ele começa a sair fácil, fácil. Principalmente se você for treinar, então, os números ordinais. Porque a partir do quarto, todos eles terminam com este TH. Então, o número 4 é four, mas o quarto lugar é o fourth. Sentiram aí, ó? Tem um soprinho aí no final. O 5 é five e o quinto é fifth. 6, six, sixth. 7, seventh. 8, eighth. 9, ninth. 10, tenth. 11, eleventh. 12, twelfth. 13, thirteenth. 14, fourteenth. 15, 15th. 16, 16th. 17, 17th. 18, 18th. 19, 19th. Vocês repararam ali que do 13 ao 19, a gente puxa então a terminação da palavra com o in. Puxem bastante mesmo. 13, 14, 15. Essa é a terminação então dos números do 13 ao 19. Quando chegamos ao 20, nós temos o 20. Pode puxar o i. Esse 20 no final aí vai indicar então que o nosso número começou ali então a ser 20. Chegamos à casa dos 20. E o ordinal dele é o 20th. 20th. Aí, para a gente falar dos números a partir do 20, a gente vai então retomar os primeiros. Então, o 21 vai se tornar 21 e o ordinal dele, 21st. 22, 22, 22nd. 23, 23rd. 24, 24th. 25, 25th. 26, 26th. 27, 27th. 28, 28th. 29, 29th. E aí chegamos no 30, que é 30. Puxe o i também. 30. 30 é 30. 30th é o 30º. E aí, novamente, a gente vai voltar sempre para o primeiro. Se vamos falar, então, do 31, é o 31. 32, 32. O 40 é 40. 40. E o 41, 41. 42, 43. O 50 é 50. O 60 é 60. O 70 é 70. O 80 é 80. O 90 é 90. Repararam então aí a diferença dos teens para os
T no final, certo? Se eu falo, então, 13, eu falo 13. Se eu falo 30, eu falo 30, certo? Quando a gente chega, então, no 100, vai virar 100. 100, então, significa que estamos nas casas do 100. E ali, para falar, então, 200, vamos falar 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500. Então, a gente pode ter ali 101, 101, 111, 111, e assim por diante. Quando chegamos no 1000, então, vamos falar 1000. Quando falamos de 100 mil, vamos falar 100,000. E 1 milhão, a million. Beleza? Outra coisa que é muito importante, então, que a gente saiba são os pronomes. Os pronomes são quem? São as pessoas que fazem a ação. Geralmente são as pessoas que estão próximas ao verbo e o verbo é conjugado dependendo desta pessoa. Então, elas podem ser ali, então, em 3 gêneros: feminino, masculino ou neutro, singular ou plural. Então, a gente tem o I, que sou eu, you, que é você, he, que é ele, she, que é ela, it, que é ele ou ela neutro. No inglês, a gente usa o it, por exemplo, para falar de animais. Então, eu vou falar do meu cachorro. Eu não vou chamar o meu cachorro de ele, he. Eu vou chamar o meu cachorro de ele, it. Independe no inglês se o meu cachorro é masculino ou feminino. Isso vale para todos os animais, mesmo os nossos animais de estimação. Apesar de existir hoje uma corrente que já começa a chamar os nossos bichinhos de estimação de he, she. Mas, para a via de regra geral, a gente sempre usa it para animais. A gente também pode usar it quando a gente está falando de lugares, quando a gente está falando de coisas e assim por diante. Por isso que ele é neutro. No português ele é considerado ele ou ela, mas no inglês ele não tem gênero. Então, por exemplo, se a gente fala da escola, a escola é um it. Se eu falo do banco, o banco é um it. Então é uma coisa. Lembre-se do filme lá, It, a coisa. Continuamos, nós temos o we, que somos nós. O you vai aparecer novamente porque pode ser vocês. Então, o you pode significar somente você ou pode significar vocês no plural, beleza? E o último ali da lista é o they. E o they é usado para eles e para elas no plural. A gente só sabe se eu estou falando deles ou delas na frase. A gente tem ali algumas frases de exemplo. Vamos lá, ó. I study English. Então, eu estudo inglês. You live near me. Você mora perto de mim. He goes to the movies. Ele vai ao cinema. She's beautiful. Ela é linda. It plays with a ball. Então, olha lá, estamos falando provavelmente de um cachorrinho que brinca com a bola. Ó. It plays with a ball. Como é que eu traduziria isso para o português? Eu falaria ele ou ela. Ele ou ela brinca com a bola. Como eu não sei se é um cachorro masculino ou feminino, então a gente vai ter essa tradução aí para o português como ele e ela ao mesmo tempo. We like to eat popcorn. Nós gostamos de comer pipoca. You speak a lot. Vocês, aqui estou usando então esse you como vocês. Vocês falam muito. They are friends. Eles são amigos. Então, muito bem. Aqui nós temos então os pronomes, as pessoas. I, you, he, she, it, we, you and they. Beleza? Continuando, a gente tem o objeto. Que coisa estranha. Bom, o pronome era quem fazia a ação. O objeto é quem vai receber a ação. Então, por exemplo, eu falo que você vai ao cinema comigo. Eu na sua frase, esse comigo, essa pessoa eu da sua frase, sou só um complemento da sua frase, eu sou só um objeto. Eu não estou fazendo a ação. Quem está fazendo a ação é você. E para isso a gente tem então os objetos em inglês também. Se eu quero falar que é eu, me, mim ou comigo, eu vou usar o me.
Se eu quero falar que é com você, com te, com ti ou contigo, you. Se eu quero falar que é ele, o, lhe, lo ou no, him. Se eu quero falar que é ela, a, lhe, lá, na, é her. Se eu falo que é um neutro, é it. Se eu falo que é nós, nos ou conosco, é us. Vocês, los, nos, os, as, you. Eles, elas, os, as, los, las, nas, nos e lhes, them. O que é importante aí a gente lembrar então? Que sempre que eu falo que o objeto do I é me, o objeto do you é you, o objeto do he é him, o objeto do she é her, o objeto do it é it, o objeto do we é us, o objeto do you e o objeto do they, them. Vamos ver isso em frases para ficar um pouquinho mais simples. Vamos lá, ó. My friends want to go to the mall with me. Então, os meus amigos querem ir ao shopping comigo. Ó, quem está fazendo a ação de querer são os meus amigos. Eu, nesta frase, sou só um objeto. Então, os meus amigos querem ir ao shopping comigo. Eu sou só o complemento da frase. The police officer wants to talk to you. Então, o policial quer falar com você. Você não está fazendo a ação, porque quem quer falar com você é o policial. Mary and her cousins need to go home with him. Então a Mary e os primos dela precisam ir para casa com ele. Ele não está fazendo a ação. Ele está sendo apenas um objeto ali na frase que a Mary e os primos estão fazendo que elas precisam ir. I have to study now, but I need to call her. Eu preciso estudar agora, mas eu preciso ligar para ela. Eu preciso ligar. Quem precisa fazer a ação sou eu. Ela é para quem eu preciso ligar. Então, I need to call her. Desculpa. Your shirt is very beautiful. Where did you buy it? Então, a sua camisa é muito bonita. Aonde você a comprou? Comprou a camisa. Então, estamos falando de uma coisa, por isso, it. Jane and I have to go now, but the children don't want to go with us. Então, eu e a Jane precisamos ir agora, mas as crianças não querem ir conosco. Olha só, estamos falando de nós, conosco, with us. The manager wants to speak with you about the weekend. O gerente quer falar com você sobre o fim de semana. Provavelmente ele vai pedir para você fazer hora extra, hein? Cuidado, foge dele. E a última, my relatives want to play soccer with Bob, but Bob doesn't want to play with them. Então, os meus parentes querem jogar futebol com o Bob, mas o Bob não quer jogar com eles. Então, estamos aí usando o objeto eles, them. Na continuação, então, quando a gente fala sobre coisas que indicam posse, a gente então vai usar os possessive adjectives. Aqui no nosso caso, o nosso possessive adjective está aqui no nosso quadradinho aqui. Então, se eu falo que algo é meu, eu falo que é my. Se é seu, your. Se é dele, é his. Se é dela, é her. Se é neutro, é its. Se é nosso, é our. Se é dele, se é seus, né, dessas pessoas aqui, your também. E se é deles e delas, their. Vamos ali para as nossas frases que fica mais fácil para entender, ó lá. My car is old. Meu carro é velho. Your house is beautiful. A sua casa é linda. He lost his book. Ele perdeu o livro dele. Her new dress is blue. O vestido novo dela é azul. The cat licks its paws. Então, o gato lambe as suas próprias palmas, as suas próprias patas. They want to buy our car. Eles querem comprar o nosso carro.
Your activities are cool. As suas atividades são legais. Look at their eyes. Olhe para os olhos deles. Tudo bem aí então para indicar a posse? Se é meu, my, se é seu, your, se é dele, his, se é dela, her, se é neutro, its, se é nosso, our, se é seus, your, e se é deles ou delas, their. Continuando aqui, a gente tem umas frasezinhas que em português elas podem trazer confusão, mas que no inglês elas não deixam essa margem para confusão. Vamos lá, ó. Ela gosta do seu cachorro. Do seu cachorro. O cachorro é de quem? O cachorro é dela? Ah, she likes her dog. O professor usa o seu computador. O professor usa o computador de quem? O professor usa o computador dele. Ou seja, the teacher uses his laptop. Meus parentes têm os seus carros. De quem que são os carros? São deles, certo? So, my relatives have their cars. O gato come a sua comida. O gato come a comida de quem? Dele, né? Do gato? Então, the cat eats food. Nossas provas começam hoje. As provas são de quem? Nossas. Então, our tests. Olha só, as provas até mudaram de dia ali na frase da teacher. Our tests start today. Today hoje. Tomorrow amanhã. Seus pais vão com os nossos carros. Olha lá, temos seus pais e nosso carro. De quem são os pais? Seus. De quem é o carro? Nosso. So, your parents go with our car. Tudo bem, gente? Então, sempre que eu falo seu, eu estou me referindo à pessoa de quem eu falo. Por isso, eu vou falar que é your. Se eu falo que é seu no sentido de ser dele, em inglês vai ser sempre his. Se eu falo que é seu no sentido de ser dela, é sempre her. Beleza? No inglês não tem essa confusão de seu quem. Beleza? Se eu falo que é seu, então é seu da pessoa com quem eu falo. Seu, your. Muito bem, estamos chegando ao final aqui. Este é o nosso último slide. E aqui nós temos, então, três palavrinhas bem pequenininhas que às vezes causam confusão no inglês. A gente tem o the. The é o artigo definido do inglês e que ele corresponde ao o, a, os, as aqui em português. Então, quando é que a gente usa isso? A gente usa quando a gente fala sobre uma coisa em particular, algo específico. Como diz ali o nome dele, ele é um artigo definido. Ele define sobre o que a gente está falando. Então, vamos lá. Nosso exemplo ali, ó. Tom sat down on the chair nearest the door. Então, aonde foi que o Tom sentou? Ele sentou na cadeira, on the chair. Qual cadeira? Nearest the door, a mais perto da porta. Did Anne get the job she applied for? Então, a Anne conseguiu o emprego para o qual ela se candidatou, aquele específico? A próxima. I cleaned the car yesterday. Eu limpei o carro ontem. Qualquer carro? Não, provavelmente o meu, né? Eu não fico limpando os carros de todo mundo por aí. Quando eu falo, então, I cleaned the car, eu estou especificando. Eu limpei o carro, este carro. Também usamos o the quando está claro em uma situação sobre qual coisa ou pessoa se fala. Por exemplo, se eu falo, Can you turn off the light, please? Eu não estou pedindo para você, então, desligar a luz do mundo. Eu estou pedindo para que você desligue a luz do quarto, a luz da sala, do espaço onde nós estamos. Então, a situação na qual a gente está faz com que seja claro sobre o que eu estou me referindo. O próximo. I took a taxi to the station. Então, eu peguei um táxi para a estação específica. A gente só tem uma estação. I'd like to speak to the manager, please. Eu gostaria de falar com o gerente, por favor. Não é qualquer gerente, e sim aquele específico. Porém, se a gente quer falar sobre algo que é indefinido, a gente vai usar então a ou an. A ou an corresponde ao nosso um ou uma em português.
não significa que um significa um e o outro significa uma. Os dois significam um e uma. A gente vai definir quando usar um ou outro, dependendo da palavra que vem depois. Então, sempre que a gente tem uma palavra que começa com uma vogal, a gente vai usar an. Temos ali no quadrinho, ó, an animal, an hour, an engineer, an architect. Gente, palavras que começam com H geralmente são consoantes. Hour, referente a hora, é uma exceção. E ela é, então, ali falando com um an hour, uma hora. Então, an animal, um animal. An hour, uma hora. An engineer, um engenheiro. An architect, um arquiteto. Porém, se a gente for começar a nossa palavra com uma consoante, a gente usa a. A machine, uma máquina. A day, um dia. A doctor, um médico. A student, um estudante. Então, a nossa definição ali de a ou an, se é um ou uma, é sempre se a nossa palavra começa com vogal ou com consoante. Se a palavra começa com vogal, é sempre an. E se ela começa com uma consoante, é sempre a. A gente precisa lembrar disso quando a gente fala sobre profissões. Sempre antes de uma profissão, a gente vai pôr ali: eu sou um médico, eu sou um professor. So, I am a doctor, I am a teacher. Beleza? Precisamos prestar atenção que às vezes os adjetivos podem mudar se a situação é a ou an. Por exemplo, a gente tem a house, uma casa. Olha aí, o H já voltando para o normal dele, que é ser consoante. Ele tem som de dois R's, ó. House. Beleza? Então, uma casa. Porém, se eu quero falar uma casa velha, velho em inglês é old. E os adjetivos vêm sempre antes do substantivo. Então, se eu for falar que é uma casa velha, vai ficar an old house. Temos ali an actor, um ator famoso, a famous actor. A girl, uma menina, a tall girl, uma menina alta. A teacher, um professor. An intelligent teacher, um professor inteligente. Então, se eu falar, por exemplo, para vocês, um professor de inglês, então, English teacher, vai ser an English teacher. Então, temos ali o English começando com E, por isso que a gente precisa do an. Mas se a gente for falar que é um professor de espanhol, por exemplo, Spanish começa com S. E aí a gente vai ter a Spanish teacher. Beleza? Espero que vocês tenham conseguido entender. Se não conseguiram, vejam o vídeo novamente. Ou melhor ainda, me mandem uma mensagem com as suas dúvidas. Vamos conversar, vamos trocar ideias. E para que vocês consigam fixar aí toda essa parte de base que a gente está vendo, estou deixando uma atividade para vocês fazerem. Beleza? Mais uma vez, qualquer dúvida, estou à disposição. Me mandem uma mensagem. Espero vocês na próxima aula.